No Brasil, a população de pessoas com 60 anos ou mais cresce de forma consistente. Eu estou sorrindo aqui, vocês sabem por quê, né? Com o aumento da expectativa de vida, segundo o IBGE, esse grupo deve passar de 15 milhões de indivíduos em 2013 para 58 milhões em 2060. Com o crescimento da prevalência de diabetes, se pode concluir que, no futuro, o país terá uma enorme quantidade de idosos afetados pelo diabetes. Sem dúvida, gente, esse é um desafio enorme para a saúde pública e para a população em geral, para a sociedade. E para falar mais sobre esse tema, nós convidamos um representante da Sociedade Brasileira de Geriatria e de Gerontologia, entidade que desde 1961 se dedica a estudos em medicina na área do envelhecimento. E quem vai conduzir essa conversa são os oftalmologistas aqui presentes, Dr. Arnaldo Bordon e Alexandre Rosa, que assumem o comando a partir de agora. Bom, então é com muito prazer, né, que a gente recebe a Sociedade Brasileira de Geriatria. Desde a primeira edição do 24 Horas pelo Diabetes, a gente tem o prazer de contar com o apoio dessa sociedade, né, e participação da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Então hoje nós vamos ter aqui conosco o seu presidente, o Dr. Marco Túlio Gualberto Sintra. Seja muito bem-vindo, Marco Túlio. Por favor, explica para a gente qual o propósito e o que faz a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Olá a todos, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui presente nas 24 horas, um evento extremamente importante e que, obviamente, ia contar com o apoio da SBGG. A Sociedade de Geriatria e Gerontologia, ela congrega especialidades voltadas para o envelhecimento. Então, tem um médico geriatra e tem os profissionais especialistas em gerontologia. Obviamente que hoje em dia o papel de uma sociedade mudou bastante, então nós temos um papel importante de fornecimento de informação de qualidade, de defesa profissional e numa interface extremamente importante, não só com as políticas públicas do país, mas também como que está ocorrendo aqui, de também estar trabalhando em prol da informação de qualidade também para a população, né? Nós temos uma população brasileira que uma boa parte tem um letramento em saúde baixo, isso torna difícil as decisões compartilhadas, a pessoa assumir e entender como parte integrante de um tratamento, e, obviamente, que quanto mais informação de qualidade, melhor vai ser a aderência, melhor vai ser os resultados do tratamento, seja de qualquer situação que o paciente tem, e isso inclui o diabetes. Nós sabemos que muitos idosos têm diabetes, mas eles não entendem o porquê é importante manter a glicemia sob controle. Muitos, inclusive, associam ao fato de ter idade com diabetes como se fosse uma coisa natural. Eu vou ficar idoso e vou ter diabetes. O que é preciso saber sobre a doença? Isso é bem interessante, porque quando a gente avalia, porque tem a diferença entre a incidência e a prevalência. Obviamente que a maior parte dos casos novos de diabetes vão ocorrer na casa dos 50, entre 60 e 55 anos. Mas, quando nós avaliamos a prevalência é enorme da população idosa, porque você vai tendo todos esses casos novos que foram acontecendo na adultez, se juntam aos casos novos já quando pessoa idosa, e aí, né, quando nós estamos falando de pessoas idosas, nós estamos falando de um índice alto, aí de 15, 20% com diabetes, mais uns 15, 20% aí com quadro de pré-diabetes. Então, não é algo desprezível. E a grande questão é essa: boa parte desenvolveu o diabetes na adultez, significa que, enquanto idosa, ela tem muitos anos, às vezes décadas de doença. Então, estão expostas a muito maior risco das complicações. Então, nós estamos falando de retinopatia, nefropatia, neuropatia diabética, nós estamos falando de doenças macrovasculares, infarto agudo do miocárdio, os AVCs, a demência, incluindo não só a demência vascular, mas a demência de Alzheimer também tem relação. Enfim, nós temos, quando nós estamos falando de pessoas idosas, a maior parte delas nós estamos falando de pessoas com muitos anos de doença. Então, tem todo um cuidado com o manejo dessas pessoas, não só na detecção precoce dessas complicações, como o tratamento adequado para evitá-las. E aí, ainda falando em pessoas idosas, se inclui nesse contexto
que complica a situação, que é a heterogeneidade do envelhecimento. Nós vamos ter pessoas envelhecendo bem, aparentemente, saúde, independentes, que a meta de tratamento é muito próxima do adulto, e outras que, às vezes, a meta não vai ser tão rígida, porque nós estamos lidando com pessoas com perspectiva de sobrevida baixa. Então, tem todo um componente, com particularidades da pessoa idosa, mas lidando, voltando a falar novamente, de pessoas com muitos anos de diabetes. Então, isso muda muita coisa, inclusive da questão das complicações que são extremamente prevalentes na pessoa idosa. Doutor Marco, existem algumas recomendações que a gente sempre faz para os nossos pacientes diabéticos, né? Então, entre elas, o que eu gostaria de destacar: a dieta equilibrada, atividade física regular e, obviamente, o acompanhamento médico também, né? Eu queria lhe questionar exatamente sobre isso. Qual a importância desses três fatores e se isso seria importante, inclusive, na preservação da vida desses pacientes? É bem interessante isso. Muitas vezes, nós médicos falamos, inclusive, preservação da vida, mas nós temos que pensar na qualidade de vida da pessoa. Então, se ela está fazendo atividade física regular, há vários benefícios. Então, vou dar um exemplo aqui. Pessoa com diabetes tem maior risco de Alzheimer. Atividade física regular, ela é protetora ao desenvolvimento de demência. Uma pessoa com diabetes, ela tem maior risco de complicações macrovasculares, um AVC, um infarto agudo do miocárdio. Se ela faz exercícios regulares, esse risco reduz. Então, faz toda a diferença. O papel da alimentação está cada vez sendo mais destrinchado e esse detalhamento, a gente descobrindo a importância de uma alimentação adequada. Hoje nós sabemos que alguns padrões de alimentares que se estudam, por exemplo, dieta Mind, dieta DASH, dieta do Mediterrâneo, enfim, elas têm uma associação, vamos assim dizer, com menor complicações cardiovasculares, maior sobrevida, e não é só isso, também prevenção de demência. Então, a alimentação adequada, ela também é extremamente importante. E aí, infelizmente, assim, como geriatra, eu tenho visto isso com frequência, né, um abandono do padrão alimentar brasileiro, que não era ruim previamente: o arroz, feijão, salada, carne, se tomava café da manhã, da tarde, havia janta, um padrão com muita gordura saturada, com muitos produtos que são ultraprocessados, trocando-se as refeições por alimentos rápidos que são um padrão nutricional péssimo, com baixa quantidade de fibras. Então, o brasileiro está trocando um padrão alimentar que era considerado razoável bom, um padrão alimentar muito ruim. E isso vai ter consequências, inclusive, entre aqueles que têm diabetes. Tá? Então, nós temos que ter todas essas condições. E a questão de consultas regulares, ela é extremamente importante, não só enquanto idosa, mas ao longo da vida. Isso é extremamente importante. Porque a pessoa precisa, primeiro, detectar precocemente algumas doenças, algumas situações clínicas. E se ela vai a consulta regular, por exemplo, ela pode descobrir uma hipertensão mais cedo e não quando ela tiver um AVC. Ela pode descobrir um diabetes e tratar e postergar ou evitar complicações, e não descobrir que tem diabetes depois que está perdendo a visão, depois que teve um infarto, que é o que nós vemos no nosso país. Ou descobrir uma neoplasia numa fase terminal, quando poderia ter sido feito um rastreamento e descoberto uma fase curável. Faz toda a diferença. Sem contar um papel que é extremamente importante da atenção do médico, que é a promoção de saúde. E todas essas orientações que nós estamos comentando aqui, é um momento que pode ser trabalhado junto ao paciente, explicada a importância disso tudo. Né? Que fazer atividade física, ter uma boa alimentação, controlar os problemas de saúde, vão fazer muita diferença para ela, não só para viver mais, mas porque tem muitos que, por conta da avanço tecnológico, estão vivendo mais, mas não estão vivendo menos. É mais do que viver mais, é viver melhor. Você tocou em assuntos muito interessantes que, obviamente, não é só simplesmente o controle do diabetes, né? Mas, por exemplo, para uma pessoa que ela pode estar em risco do desenvolvimento do diabetes, e, obviamente, ela está envelhecendo, e todos querem envelhecer e envelhecer saudável, que é um conceito extremamente agradável para todos, né? Quais comorbidades especificamente poderiam colocar em risco deste paciente vir a desenvolver o diabetes e, obviamente, os cuidados que ele teria para evitar?
Extremamente interessante. Olha, quando a gente fala de diabetes, é, e nós estamos tendo cada vez mais casos, vem várias questões envolvidas. Então, assim, vamos dar alguns exemplos. Hoje nós vivemos uma situação de uma grande quantidade de pessoas com obesidade. E, obviamente, essas pessoas são inflamadas, então o risco de ter uma resistência periférica, de ter um hiperinsulinismo e desenvolver diabetes aumenta. Nós estamos vivendo uma sociedade que uma quantidade de pessoas em sedentarismo é enorme, e isso também contribui com o desenvolvimento de diabetes. Nós estamos falando de uma população que hoje em dia tem acesso a medicamentos que, obviamente, isso fez diferença, não por acaso as pessoas estão vivendo mais, mas vários medicamentos aumentam o risco, né, por efeitos desglicêmicos da pessoa aumentar níveis glicêmicos. Então, nós temos todo o contexto que se tomar cuidado, né? Então, e além disso, nós devemos que lembrar que raramente uma pessoa tem um problema de saúde e os outros não podem vir ocorrendo juntos, né? Então, assim, a pessoa tem hipertensão, daqui a uns anos descobre diabetes, ela tem dislipidemia e diabetes, depois de um tempo tem hipertensão. E essas associações não estão ligadas por acaso. Então, um bom tratamento e a parte não farmacológica, que é muito esquecida hoje em dia, pode evitar dessas pessoas virem a desenvolver diabetes. Frequentemente, no nosso meio, os pacientes que têm síndrome metabólica ou que têm pré-diabetes, elas não são detectadas. E mais que isso, muitas vezes, quando são detectados um pré-diabetes, a única conduta que é feita com a pessoa, às vezes, é prescrever metformina, mas não senta para conversar da pessoa sobre a necessidade de mudar hábitos, de cessar tabagismo, de fazer atividade física, de explicar que aquela obesidade central vai trazer problemas para a pessoa. Então, isso tudo precisa ser trabalhado. Então, e lembrar que, independente da doença que a pessoa tem que levar ao médico, sempre é um momento interessante de trabalhar a promoção de saúde, né? Nós temos, isso é um papel fundamental de nós médicos, tomarmos esse cuidado de sempre ter um tempo disponível, tentar ter um tempo disponível, que seja 3 a 5 minutos, mas falar da necessidade do tratamento não farmacológico, abordar a promoção de saúde, abordar a vacinação, abordar a cessação de tabagismo, isso vai fazer muita diferença na vida da pessoa. Eu, como geriatra, lido com pessoas idosas e muitas pessoas frágeis, talvez a história dela de fragilidade não fosse essa mesma, se essas questões de promoção de saúde tivessem sido abordadas lá atrás enquanto adultas, e elas tivessem tido oportunidade de fazer escolhas, que ela poderia não querer ouvir, mas ela poderia, pelo menos, ter a oportunidade de escolher. Se ela não tem essa informação, nem a oportunidade de escolher o que ela quer para ela, para a saúde dela e para o futuro dela, ela vai ter oportunidade. Doutor Marcos, excelente suas considerações. A gente falou aqui no início do bloco, né, em relação ao aumento dessa população a partir de 60 anos de idade, sobretudo na preservação da qualidade de vida desses pacientes, né? E eu queria lhe deixar como uma pergunta, né, por que a visão, né, ou qual a importância de manter a visão saudável nesse grupo específico de pacientes na terceira idade? É muito interessante e pouco comentado, né? Quando a gente fala de uma pessoa com um idoso frágil, a perda visual, ou a perda auditiva, enfim, a comunicação, ela é uma das partes importantes e fundamentais da saúde da pessoa idosa. A perda visual entra num item de incapacidade que a gente chama de incapacidade comunicativa. Então, assim, quando a gente fala em saúde, idoso com saúde, idoso sem saúde, entra um conceito extremamente importante, que é a funcionalidade. O que é funcionalidade? É a pessoa que envelheceu, ela sai de casa sozinha, vai ao mercado, faz compras, toma conta do medicamento dela, enfim, ela gere a própria vida. Ela não precisa de outros. E compõe entre os integrantes para manter essa pessoa funcional, tem vários componentes, tem a cognição, tem o humor, tem a mobilidade, mas tem a comunicação. Se a pessoa desenvolve essa incapacidade, que é a perda visual, ela tem uma incapacidade comunicativa. E a incapacidade comunicativa pode fazer a pessoa ter perda funcional. E aí ela deixa de ser uma pessoa idosa com saúde e inaugura, infelizmente, a fase que ela é uma pessoa idosa frágil e com perda de saúde. Então, o que define saúde ou não numa pessoa idosa não é ter ou não ter doença, é o quanto que ela tem
da funcionalidade dela preservada ou não. E a capacidade cognitiva marca isso. E aí nós vamos lembrar mais uma outra questão. Uma perda visual de uma pessoa de 80 anos, de uma de 15, 20, tem um impacto, uma coisa que as pessoas não pensam, que é a plasticidade neuronal. Uma coisa é uma pessoa de 15 anos que infelizmente perdeu a visão, mas o cérebro dela tem uma capacidade adaptativa para cão-guia, para usar o guia para andar, para se adaptar ao meio. Esse nível de plasticidade neuronal numa pessoa de 80, 90 anos é muito inferior. Todas essas medidas adaptativas para ela tentar se manter funcional funcionam muito menos com alguma pessoa de 80, 90 anos. É muito difícil se conseguir esse nível de aprendizado. Então, nós estamos falando que a incapacidade comunicativa numa pessoa de muita idade geralmente traduz por perda de saúde. Ela deixa de ser saudável e ela passa a ser um idoso com perda de saúde. Aí essa é uma marca, ela não vai ser a mesma. Faz toda a diferença cuidar da visão da pessoa e ter a manutenção da visão da pessoa idosa é fundamental. Nesse bate-papo todos, nós vimos que envelhecer não é doença. Ter um envelhecimento saudável é a chave e tudo isso pode ser prevenido. Mais uma vez, Marco, agradecemos por sua atenção com o 24 Horas pelo Diabetes.